Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No que diz respeito aos bons costumes, eu vou fazer algumas leituras bíblicas e peço que os irmãos tirem as suas próprias conclusões. A primeira leitura que eu vou fazer se encontra na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 3 a seguir. Preste atenção na leitura. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu peço aos irmãos e às irmãs que observem bem a palavrinha usada no versículo 3 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. O enfeite delas não seja o exterior, não seja o exterior. Agora, eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e o versículo de número 10. Está escrito assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Eu vou repetir. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças. Olha a palavrinha não. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. Isto nós encontramos nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento. Nós não poderíamos deixar de considerar também a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Eu quero dizer aos irmãos que a santificação vem do interior. A obra do Espírito Santo, a obra de Deus, começa no nosso interior e reflete no nosso exterior. Ninguém deve começar, deve iniciar, deve desejar que a obra da santificação comece de forma inversa, de fora para dentro. Não. A obra da santificação inicia-se no nosso interior, mas reflete
no nosso exterior. Se o nosso exterior não está glorificando o nosso Deus, se o nosso exterior não está dando testemunho de que nós servimos a um Deus zeloso e piedoso, então nós precisamos rever os nossos conceitos. E a igreja precisa urgentemente voltar a ensinar estas coisas. As boas obras, os bons costumes estão sendo aos poucos abandonados por boa parte da liderança em nossos dias. Gostaria de ler, e você tire a sua conclusão, o livro do profeta Isaías, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim: Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam. Tudo começa no interior, num coração exaltado. Se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que dançando, e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas. Observe isso. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as rendezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e as cadeias, as correntes, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, e as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimo, as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões, observe que nunca a palavra de Deus é machista, falando apenas e cobrando apenas das mulheres, mas também a palavra de Deus exige, cobra um bom procedimento da parte de nós, os homens. Teus varões cairão a espada, e teus valentes a peleja, e nas portas da cidade gemerão, e a ela se assentará no chão desolada. Observe que nós estamos apenas fazendo leitura de textos bíblicos, textos que estão sendo abandonados, que estão sendo deixados para trás, mas são bíblicos. Quem poderá rebater? Quem poderá censurar um texto bíblico? Quem poderá rebater um ensinamento bíblico? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. E eu aqui não faço nenhuma interpretação. Eu peço tão apenas que você acompanhe a leitura e tire as suas próprias conclusões. Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Isto é o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos a respeito da mulher virtuosa, no livro de Provérbios, no capítulo de número 31, a partir do versículo de número 10, está escrito assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis.
Aí você encontra uma descrição de atos nobres, de qualidades desta mulher, deste perfil, deste padrão de mulher. Mas é curioso que em nenhum destes versículos posteriores você vai encontrar a Bíblia exaltando a beleza externa, exaltando a aparência física exterior, mas sim sempre exaltando as obras, as atitudes, os atos deste tipo, deste padrão de mulher. A única vez que a Bíblia vai falar do exterior é no versículo de número 30, quando diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Observe que a vaidade, observe que a aparência, ela é chamada como vaidade. Ela é chamada como enganosa. Por quê? Porque hoje você tem, daqui a alguns anos você não tem mais. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso se aplica também ao homem. Existem homens que são muito mais vaidosos do que mulheres. E isso se aplica também aos homens. Os homens que temem ao Senhor, esse será louvado, será tido como bem-aventurado. Textos bíblicos. O que você acha? O que você diz? O que você pensa a respeito destes textos bíblicos que até uns anos atrás eram expostos, eram comentados, mas aos poucos estão sendo abandonados?